Olá, que maravilha falar com você. Meu nome é Carlos Magno e você está no canal Único Caminho Jesus Cristo. Não importa quem você é, acredite, Deus ama você. Agora juntos meditaremos nos ensinamentos milenares que o nosso Criador nos deixou. Ajude alguém que você conhece e que precisa de uma mensagem de fé e salvação. Curta, comente e compartilhe o nosso trabalho. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Vamos lá? Para a maioria das pessoas, as perdas não constituem uma parte apreciável da vida. E perder amigos é particularmente triste. A presença de Deus em nossa vida deveria lançar uma luz diferente nas perdas, sobretudo as que são causadas pela morte. Por quê? Porque a morte não limita o poder de Deus. Se podemos confiar nele para trazer o bem até de questões de vida e morte, não podemos confiar nele para perdas menores? Pense em alguma ocasião em sua vida em que uma experiência ruim se revelou boa e como isso te afetou. As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus que o irmão delas estava doente. Essa era uma família muito íntima de Jesus, em cuja casa ele havia ficado diversas vezes. Contudo, Jesus deliberadamente demorou a chegar. Levou tempo para localizar Jesus e dar-lhe a notícia. Então ele esperou mais 2 dias. A viagem de Pérea a Betânia também consumiu tempo. No momento em que Jesus chegou, Lázaro estava morto. De acordo com João, capítulo 11, do 17 a 44. Passamos a leitura. Quando Jesus chegou em Betânia, soube que Lázaro tinha sido enterrado há 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos dos judeus tinham ido para lá confortar Marta e Maria pela morte do seu irmão. Quando Marta ouviu dizer que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro, mas Maria ficou em casa, sentada. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus dará tudo o que lhe pedi. Jesus disse a ela: O seu irmão se levantará e viverá outra vez. Marta respondeu: Eu sei que ele se levantará e viverá outra vez na ressurreição, no último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que estava para vir ao mundo. Depois de ter dito isto, Marta voltou, chamou sua irmã Maria e lhe disse em particular: O Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se rapidamente e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda nem tinha entrado na cidade. Ele tinha ficado no lugar onde Maria o havia encontrado. Os judeus que estavam na casa de Maria para confortá-la viram-a sair de casa às pressas e seguiram-na. Eles pensavam que ela estava indo ao túmulo para chorar. Maria, porém, seguia para o lugar onde Jesus estava. Quando ela o viu, caiu aos pés dele e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria estava chorando e que os judeus que tinham vindo atrás dela também choravam, sentiu grande tristeza no coração e ficou muito perturbado. Então Jesus perguntou: Onde foi que vocês enterraram? E eles responderam: Senhor, venha e verá. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja o quanto ele o amava. Mas os outros disseram: Se Jesus abriu os olhos do cego, por que não impediu a morte de Lázaro? De novo, Jesus sentiu uma grande tristeza no coração e foi ao túmulo. Era uma gruta, fechada por uma grande pedra. Jesus disse: Tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, então disse: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele morreu. Jesus disse a ela: Eu não disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do túmulo. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, obrigado pelo Senhor ter me ouvido. Eu sei que o Senhor me ouve sempre,
Mas digo isso para que as pessoas que estão à minha volta possam crer que o Senhor me enviou. Depois de Jesus ter dito isso, chamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. O homem que tinha morrido veio para fora. Ele tinha as mãos e os pés envolvidos em faixas de panos e o seu rosto também estava coberto com um lenço. Jesus disse ao povo: tirem os panos dele e deixem-o ir. Você já esteve lá? Já foi chamado para ficar junto da linha tênue que separa os vivos dos mortos? Já ficou acordado à noite, ouvindo máquinas bombeando o ar para dentro e para fora dos seus pulmões? Já assistiu a doença corroer e atrofiar o corpo de um amigo? Já ficou para trás no meio do cemitério, muito tempo depois que os outros partiram, olhando incrédulo para o caixão, acomodando o corpo que continha a alma de alguém que você não acredita que se foi? Se assim for, esse desfiladeiro não lhe é estranho. Nessa cena existem duas pessoas que iremos comentar: Marta e Jesus. E para todos os propósitos práticos, eles são as únicas pessoas do universo, daquele universo. As palavras dela estavam cheias de desespero. Senhor, se estivesse aqui. Seus olhos confusos fitam o rosto do mestre. Ela havia sido forte tempo suficiente. Agora a dor é intensa demais. Lázaro morreu. O seu irmão se foi. E o único homem que podia ter feito algo não fez. Ele nem sequer apareceu no funeral. Alguma coisa acerca da morte nos faz acusar Deus de traição. Clamamos: se Deus estivesse aqui, não haveria morte nenhuma. Jesus não se zangou com Marta. Talvez fosse a paciência dele que a levou a mudar o tom da voz em sua frustração para uma serenidade. Logo em seguida ela comenta: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus então faz uma afirmação que o coloca no trono ou no hospício. O seu irmão vai ressuscitar. Marta não entendeu. Quem é que entenderia? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Não foi o que Jesus quis dizer. Perceba o contexto, as palavras seguintes, imaginem o cenário. Jesus invadiu o campo do inimigo. Ele está no território de Satanás, o desfiladeiro da morte. Seu estômago se revira ao sentir o cheiro do enxofre do ex-anjo. E ele estremece ao ouvir os lamentos opressivos dos que estão trancafiados na prisão. Satanás esteve aqui. Ele violou uma das criações de Deus. Com o pé plantado sobre a cabeça da serpente, Jesus fala alto o suficiente para que sua palavra ecoe pelas paredes dos desfiladeiros. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. É o ponto crítico da história. Uma fissura foi encontrada na armadura da morte. As chaves para os portais do inferno foram reivindicadas. Com o olhar fixo nos olhos dela, ele faz a maior pergunta encontrada nas Escrituras. Uma pergunta de tanto valor para você e para mim quanto para Marta. Você crê nisso? Uau! Aí está. É o ponto essencial. A dimensão que separa Jesus de milhares de gurus e profetas que apareceram por aí. A pergunta que conduz qualquer ouvinte responsável à obediência absoluta ou à rejeição total da fé cristã. Você crê nisso? Deixe a pergunta penetrar em seu coração por um instante. Você crê que um jovem itinerante sem um tostão no bolso é o maior que a morte? Você realmente crê que a morte nada mais é senão uma rampa de acesso a uma nova estrada? Essa é uma pergunta de desfiladeiro. Uma pergunta que só faz sentido durante a vigília noturna ou no silêncio das enfumaçadas salas de espera. Uma pergunta que faz sentido quando todos os nossos esteios, as nossas muletas e fantasias foram removidos, pois então devemos encarar a nós mesmos como realmente somos, humanos desorientados, descendo numa espiral
até o desastre, e somos forçados a enxergá-lo conforme aquilo que ele afirma ser a nossa única esperança. A dor muitas vezes gera culpa. Pedacinhos minúsculos de falhas se insinuam até nós. Alguém que amamos morreu. Talvez tenha sido nossa culpa. Talvez tenha sido culpa de outra pessoa. Tem que ser culpa de alguém. E se nenhuma parte apropriada aceita a responsabilidade pela culpa, então sempre resta Deus. Algumas vezes estamos tão ocupados atribuindo culpas e deixando de perceber o fato da inevitabilidade da morte e da esperança genuína da ressurreição. Jesus usou a morte de um amigo e a tristeza de outras duas para demonstrar, para sempre, que a vida real vai além deste plano de existência, por mais doce e maravilhosa que ela possa ser. Afinal, esta vida não é concebida para ser uma refeição completa, mas um antigosto das coisas eternas. Vamos orar? Pai, obrigado por cuidar da nossa dor e decepção. Acalma os turbilhões de medo e mágoa que ameaçam a nossa fé. Impede-nos, Senhor, de tentar lidar com nossas lutas por meio da nossa força e vontade. Ajuda-nos a lançar nossas emoções a Ti e confiar em Ti para nos suster. Obrigado, Senhor, por Tuas palavras confortantes e reconfortantes de sabedoria. Permite-nos receber a cura do Espírito Santo. Que a Tua glória, Senhor, seja conosco, nos fortalecendo e nos guardando. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém.